Sejam muito bem-vindos em mais um podcast Crescimento e Negócios. É um prazer estar aqui hoje, mais uma vez, para a gente passar um tempo juntos, para a gente crescer em conhecimento e assim aumentar o seu faturamento, o seu lucro, o seu caixa. Porque, como sempre, a nossa missão, nosso propósito é ajudar você, dono e dona de empresa, a crescer diariamente, todos os dias. E nós acreditamos aqui, na Audace, que isso só é possível através do conhecimento e colocando em prática através de processos e metodologia. Hoje eu vou falar um pouquinho de coisas que eu nunca falei na vida, essa que é a realidade, que eu nunca falei num podcast, eu nunca falei pela internet. Hoje eu vou abrir o meu coração. E quem está aqui comigo hoje para me acompanhar, que vai participar deste podcast, é a Carol. Seja muito bem-vinda, Carol. A Carol ela é nossa especialista lá na Audace, ela trabalha atendendo os nossos clientes, ela faz parte do nosso time de CS. Então seja muito bem-vinda. Espero que você se sinta em casa, espero que você passe essa hora com a gente aqui de forma muito agradável. Oi, Rodrigo. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. É a minha primeira vez de estar aqui gravando o podcast, mas é uma honra poder compartilhar tanto conhecimento contigo e aprender cada vez mais, como venho aprendendo também. E como sempre nós fazemos, a gente vai fazer em formato de perguntas. Então a Carol ela vai trabalhar aqui com a gente aqui, ela vai me fazendo as perguntas, eu vou respondendo, ela vai interagindo. Ela está um pouquinho nervosa, né, Carol? Porque é o primeiro podcast dela, mas fica tranquila, é um bate-papo. É um bate-papo que a gente faz aqui e através desse bate-papo a gente gera conhecimento para as pessoas que nos seguem aqui no YouTube, no Instagram, nas nossas redes sociais. Tá bom, Carol? Você quer me fazer alguma pergunta? Como é que vai ser? Com certeza, vamos lá. O que é preciso para começar um bom negócio? Carol, primeira coisa que a gente precisa é acreditar em nós mesmos. Quando a pessoa não consegue acreditar nem em si mesmo, é melhor ela não começar nada na vida. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Eu, com 13 anos de idade, eu já sabia o que eu queria para mim. Lógico, né, nesses 13 anos muita coisa aconteceu, já tive várias empresas, tenho algumas empresas hoje, sou sócio de algumas empresas, mas eu acho que o primeiro passo é a pessoa acreditar. E não só acreditar, a pessoa tem que ter estômago para o negócio, porque todo dia é um problema. Se você quiser abrir um negócio, se quiser começar um negócio, se você achar que vai ser só 1000 maravilhas, não começa. Vai ser CLT, vai trabalhar para os outros, vai ganhar ali seu saláriozinho, porque dono de empresa no nosso país hoje é só porrada, é só pancada, o cara toma pancada de todos os lados. Toma pancada do governo, toma pancada de cliente, é credor, geralmente as despesas chegam antes do que o dinheiro, o cara tem que fazer manobra mágica. Então ele tem que acreditar, tem que ter estômago forte e partir para cima. Tem que ter coragem, né, Rodrigo? Tem que ter coragem. Então, como é que você começou? Você pode contar um pouquinho? Eu comecei vendendo, né? Hoje eu estou como empresário, mas eu sou vendedor. Eu comecei vendendo com 13 anos de idade, um ano mais novo que meu filho hoje, né? Na data de hoje a gente está gravando aqui o podcast. E o que acontece? Eu comecei vendendo e comecei a olhar comecei a ver que as pessoas bem-sucedidas geralmente eram empreendedores. E empreendedores que sabiam vender. Então eu falei, poxa, eu estou no caminho certo. Eu me lembro que meu primeiro negócio ali, meu primeiro CNPJ foi uma confecção. Por isso que eu entendo tão bem de confecções. E o negócio foi crescendo, cresceu muito de confecção. Eu fui fazendo outras coisas, eu fui abrindo outras empresas e essa foi a nossa jornada aí. Mas desde o início eu sabia o que eu quero. Carol, deixa eu te explicar uma coisa. Quem não sabe o que quer, entendeu? Qualquer lugar que ela for serve. A pessoa tem que saber o que quer da vida. Se ela souber onde ela quer chegar, pode ter certeza que ela vai conquistar o que ela quer. Tem gente que se acomoda também, né? Tem gente que se acomoda, tem medo, se acovarda. Encosta um pouco. Exatamente isso. Você já teve alguma dificuldade? Qual empreendedor no Brasil que não tem? Sempre tem. Eu me lembro, eu comecei... Bom, dificuldade a gente tem até hoje, né? Mas eu já fali, na época da pandemia fali, depois eu tentei me levantar, eu fali pela segunda vez, e foi quando eu entendi, peraí, por que tem gente que tem um produto inferior ao meu, trabalha pior do que eu, consegue crescer e eu não consigo? Aí eu entendi que faltava processos, faltava métodos, então eu separei 10 anos da minha vida para estudar. Fui fazer vários cursos, fiz faculdades, fiz pós-graduações, fui fazer curso fora do país, nos Estados Unidos, em Chicago. Então eu entendi que o conhecimento era o que me separava das pessoas bem-sucedidas. E aí eu criei o método que a gente tem na Audace hoje, que é um método de aceleração de empresas,
e é o método que a gente aplica para nós. Por isso que a gente tem, por isso que todo mês a gente bate recordes de faturamento. Todo mês, mês após mês, a gente vem crescendo. Se você se encontrasse com o seu eu de anos atrás, desde quando você começou, você teria alguma coisa para dizer para ele? Não desista, não desista. Olha, se todo empreendedor que tiver a primeira dificuldade, tiver o mesmo problema, se ele desistir, ele vai ser aquele fracassado. Tá? Agora, eu digo uma coisa para você, dificuldade, problemas a gente tem até hoje. Eu, por exemplo, hoje mesmo com a empresa do jeito que está, se estruturando, eu tenho problemas ainda, a gente deve, né? A pessoa que tem medo de dever, ele não vai abrir empresa não. Então a gente deve, tem problemas, a gente vai negociando as dívidas, algumas coisas a gente joga para frente, a gente vai fazendo, e tem aquela pressão, tem aquela cobrança, né? O próprio mercado, você vê hoje eu tenho aproximadamente 60 famílias que dependem de mim, dependem das minhas decisões. Se eu tomo uma decisão errada, são mais de 200 pessoas, né, entre pessoas que trabalham comigo e agregadas, que vão ter dificuldades também. Então, tem noites que eu nem durmo. Eu vou falar uma coisa para você aqui que pouca gente sabe. Eu, quando deito na cama, eu tenho que tomar remédio para dormir. Se eu não tomar remédio para dormir, eu não durmo. O corpo cansa, mas a mente não para. É o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Como que eu vou fazer para alcançar os meus objetivos? São várias abas abertas na sua cabeça, né? São várias abas batendo o tempo todo, é preocupação de uma coisa, é fazendo planos do que eu vou fazer, qual novo... Eu estou sempre pensando no novo próximo projeto, né? Por isso que a gente faz tantas reuniões. Hoje mesmo eu estava sentado com o pessoal do marketing lá, a gente criando um novo projeto, a gente tem outros produtos, como é que a gente coloca no mercado, como é que a gente faz chegar para mais gente, para que essas pessoas tenham acesso ao conhecimento, para que elas consigam fazer as suas empresas crescer. Então esse é o meu propósito, porque quando eu comecei eu não tive ajuda. Não tive ajuda de ninguém, não tive ajuda nem da família. Eu me lembro uma vez que eu pedi para minha mãe, fala assim, mãe, eu tinha uma confecção, na época eu precisei de ajuda. Eu falei, mãe, eu preciso de ajuda. Ela virou para mim e falou assim, eu não trabalho para filho meu. Então já vim dessa criação, eu já vim dessa dificuldade. E lógico, isso gerou várias mágoas, então eu nunca tive ajuda. Então, através disso, através dessa minha deficiência, eu falei, não, peraí, as pessoas precisam de ajuda. Se eu tivesse tido ajuda lá atrás, se eu tivesse tido os conselhos que eu dou para as empresas hoje, se eu tivesse tido o método igual nós temos hoje eu era bilionário, não era nem milionário. Então, por isso que o meu propósito, a minha missão de vida hoje é ajudar donos e donas de empresa. Então esse conselho que a tua mãe te deu, você levou para a tua vida? Levei para minha vida. Até onde tá hoje. E são em todas as áreas, não é só na área empresarial não, na vida pessoal também. Quando você quer alguma coisa, quando você acredita que aquilo vai dar certo, você tem que mirar naquilo e tem que fazer acontecer. Acredite nos seus instintos. Vou falar para o pessoal aqui na câmera. Acredite nos seus instintos. Se você acha que você pode, você faz. E se você faz, você consegue. Fácil não é para qualquer um. Só que como diz, né? Você não é qualquer um. Só de você estar aqui assistindo esse podcast, estar assistindo esse conteúdo, isso mostra que você é uma pessoa diferenciada. Você já está diferente de outras pessoas. Se tua empresa quebrasse amanhã, qual seria a primeira coisa que você faria para poder reerguer ela, ou então achar uma forma de reconstruir ela? Então, é assim, se quebrasse de novo, coisa que não vai acontecer mais, por quê? Porque eu já quebrei, eu sei o que é quebrar, eu já amadureci, né? A gente ainda está se recuperando da época da pandemia. Eu ainda estou me recuperando, porque na época foi brabo. Quando eu quebrei na época, eu fiquei devendo quase 2 milhões de reais, e de lá para cá a gente vem recomeçando todo dia. Todo dia que eu acordo é um recomeço, Carol. Todos os dias. Então, esse negócio se você quebrar, não. Daqui para frente a gente só está crescendo, tanto é que todo mês a gente vai crescendo. São novas contratações, novas pessoas. Hoje a gente tem dificuldade, como todo mundo tem, de conseguir bons funcionários, e por isso que a gente está sempre dando treinamento para formar pessoas. Então, assim, mas se eu tiver alguma dificuldade, o primeiro passo é recomeçar sempre. A gente nunca pode parar. A gente tem sempre que estar disposto a continuar. Parar jamais. Se acomodar nunca. Eu acredito que vários empresários já passaram por muitas demissões, né, claro. E isso cria uma rotatividade dentro de uma empresa. Você já passou por isso também? A gente passa todo dia, porque assim, o que acontece? O funcionário, quando ele vem pedir emprego, é meu bem.
Depois que você demite o funcionário, é meus bens. Muda, né? É igual casamento que dá errado. No início é meu bem, eu te amo, não sei o que e tal. Você separou, é meus bens. Eu quero saber daquilo que eu tenho. Então, o funcionário, quando ele entra na empresa, ele pode ser muito bem recebido e tudo, ele vai lá e faz uma cagada. Eu, na minha empresa é assim, eu converso uma vez. Uma vez eu vou lá e eu converso. Na segunda vez eu já não converso mais, porque a pessoa tem que ter um mínimo de consciência de falar, peraí, ele já me deu um feedback, eu preciso melhorar nisso daqui. Se ele não é capaz de aceitar um feedback e melhorar naquilo que ele tem uma deficiência, ele não tem a característica que eu procuro. Então, eu converso uma vez, na primeira vez converso, vou lá, mostro para ele como que faz, ensino, tenho toda a paciência. Agora, na segunda vez, não. Aí eu já demito a pessoa. E geralmente, infelizmente, quando você demite uma pessoa, ela já sai dali com raiva. Recentemente eu demiti uma colaboradora e ela, né, pelo amor de Deus, não me manda embora e tal. Eu falei, mas olha, eu já conversei com você várias vezes, me dá mais uma chance. Eu falei, não, já te dei 2 chances. Até duas no máximo eu dou. A terceira eu já não dou mais. Porque é o seguinte, quando a pessoa ela é ruim, quando você precisa demitir alguém, você tem que promover essa pessoa. Você tem que promover ela para o mercado de trabalho. Tem que promover ela para que ela vá procurar emprego em outro lugar. Né? E você também tem que ajudar essa pessoa. Né? É aquele negócio, fulano está desmotivado dentro da empresa. Poxa, a minha responsabilidade é ajudar as pessoas que trabalham comigo. Se ela está desmotivada, então ela vai procurar motivação em outra empresa. Ela vai ser motivada em outra empresa. Se a minha empresa não está motivando ela, né? Se aquilo que eu pago, e olha que eu pago bem. Né? Aqui em Alagoas, onde a gente fixou morada, a gente paga acima da média. Se ela não tá feliz com o salário acima da média, com uma empresa que faz de tudo pelos colaboradores, entendeu? Que dá todo o ambiente possível, né? Melhor possível. Então ela tem que ser feliz. Se ela não é feliz comigo, ela tem que ser feliz com outra pessoa. Mas já teve algum colaborador que você demitiu e se arrependeu depois? Que eu me arrependi de ter demitido? Sim. Olha, não. Já houve casos até de eu demitir um bom funcionário, tá? Porque ele não queria sair da empresa, mas ele tinha uma oportunidade melhor para a vida dele, mas ele não queria sair da empresa. E ele era bom funcionário. Eu poderia ter segurado ele não queria sair, gostava, mas eu falei, não, peraí, você não está enxergando com clareza. Olha, eu vou demitir você porque você pode ir para um outro nível. Você tem uma grande oportunidade na sua vida. E ele virou, na época, falou assim, não, mas eu não quero deixar a empresa, eu quero ficar aqui porque eu gosto daqui. Eu falei, meu amigo, pensa em você agora. Pensa na sua família, pensa nos seus filhos. Então, assim, se eu me arrependi, não. Eu acho que eu fiz a coisa certa. Pelo que eu vejo aqui, você é um cara que olha muito a visão do futuro, né? Então, assim, se você pudesse contratar o seu eu lá de 10, 13 anos, de quando você começou, você contrataria? Na hora. Eu sempre fui um cara que trabalhou muito. Eu sempre fui um cara que seguia as regras. Eu trabalhei no Bradesco quase 4 anos. Eu entrei no Bradesco, eu trabalhava na empresa, trabalhando com vida e previdência na época, e trabalhava dentro da agência. E eu cresci muito rápido. Eu me tornei o melhor vendedor do estado de Minas Gerais, porque eu segui o quê? Eu segui os processos. As pessoas sempre queriam fazer do jeitinho delas, mas não tem segredo. O que eu fazia? Eu seguia os processos e eu trabalhava muito, trabalhava duro. E eu me tornei o melhor no estado de Minas Gerais na minha época lá. E eu aprendi que esforço, trabalho duro, isso aí a gente vem de berço, vem de casa. Isso meus pais me ensinaram, graças a Deus. Então, eu me contrataria na hora. Quem me dera encontrar uns 5 Rodriguinhos perdidos por aí. Seriam meninos, né, meninos com sonhos, meninos com visão, querendo crescer na vida e que fariam de tudo para crescer na nossa empresa. Então, com certeza, sim. Nessa tua trajetória, teve algum momento humilhante que hoje você pode contar rindo, mas antigamente... Já tive momentos humilhantes, e não conto rindo não, conto chorando mesmo. Eu conto chorando até hoje mesmo, tive momentos muito humilhantes. Já fui humilhado, né? Assim, quando eu quebrei, por exemplo, quando eu fali, eu escutei muita coisa, muita conversa. E assim, o mais engraçado, as pessoas que mais humilham a gente geralmente são as mais próximas, aquelas que você sempre mais cuidou. Então, hoje eu tenho a consciência do seguinte, sempre espere tudo das pessoas, porque assim elas nunca vão te decepcionar. Então eu espero de tudo das pessoas, que aí elas não me decepcionam. Sempre estou buscando o melhor delas, sempre quero o melhor para elas.
mas eu não crio tanta expectativa assim. Mas já fui muito humilhado, nossa, principalmente por causa de dívida. Né? As pessoas, às vezes, elas não entendem a dificuldade, tudo, porque elas também precisam, né? Mas eu fui muito humilhado por causa de dívida, por causa de dinheiro, e geralmente você já está abalado porque o seu negócio, né, ele está caindo, e aí as pessoas chegam e elas acabam de pisar em cima. Então, dói muito. Então, eu não falo isso rindo, eu falo isso com muita tristeza, né? Tem alguma ferramenta que você usa hoje em dia que você vê que não pode ficar sem ela? A melhor ferramenta que existe são as pessoas. Tá? É a nossa equipe. Eu sou apaixonado com a minha equipe. Você trabalha comigo, você sabe disso. Sim. Sou apaixonado mesmo. É mesmo, viu? Então, sou apaixonado com a minha equipe, gosto. Eu acho que a melhor ferramenta é as pessoas. Hoje a gente está vivendo aí na era das IAs, né? Inteligência Artificial. Eu vejo, não vou falar o nome, né? Mas quem acompanha sabe, eu vejo um cara fazendo anúncio aí na internet assim, ó, eu demiti tantas pessoas, nessa mesa aqui tinha tantos SDRs, mas hoje eu mandei todo mundo embora e coloquei as IAs. É assim, gente, uma IA, ela auxilia, ela ajuda, a gente tem isso na nossa empresa, né? A gente tem Sim. bastante inteligência artificial lá, mas nada substitui o contato humano. Por isso que eu acredito que o comercial ele nunca vai ser substituído por um ser humano, porque uma inteligência artificial, ela não vai conseguir entender a expressão de um humano, ela não vai conseguir olhar nos olhos da pessoa e saber o que ela está sentindo, o que ela está pensando, entendeu? E isso aí o vendedor ele consegue fazer, o especialista consegue fazer. Você mesmo, quando você faz uma reunião com o empresário, você sabe a hora que você pode avançar e a hora que você tem que recuar, não é assim que você faz? Sim, com certeza. Então, é a mesma coisa. As IAs, elas nunca vão substituir o ser humano. A gente tem que entender bem, né, a pessoa com quem a gente está conversando para poder desenvolver uma conversa. Exatamente, tem questão do rapport, tem questão da empatia. Então tudo isso são coisas que são elementos que integram ali a venda. E as IAs, elas não conseguem fazer isso. Eu, por exemplo, eu acho horrível quando eu chego numa empresa, eu vou comprar alguma coisa e sou atendido por uma IA. Às vezes eu faço uma pergunta, ela não entende, ela repete a pergunta, responde a mesma coisa. É uma bagunça danada. Então, assim, para mim a melhor ferramenta que existe em qualquer negócio são as pessoas. Para mim, as pessoas, elas vêm em primeiro lugar. Então, existem ferramentas de baixo e de alto custo. Como você está falando que a melhor ferramenta para você seriam as pessoas, como você poderia falar? Ela seria de baixo custo ou de alto? Então, aí a gente tem que analisar de duas maneiras. Por exemplo, quando a gente vai falar de financeiro, o funcionário, hoje, a equipe, por exemplo, na nossa empresa, a maior despesa que nós temos é a mão de obra. Então, o que acontece? Financeiramente falando, com a quantidade de impostos, carga tributária que tem, né, é alto custo para nós. Mas eu estou falando ali de finanças, eu estou falando ali de dinheiro. Agora, quando você fala de resultado, quando você fala de potencialização, amanhã, essa semana que vai entrar agora, por exemplo, a gente vai fazer a semana máxima. A gente precisa bater a meta. Eu virei para o meu time e falei assim, gente, nós precisamos bater a meta. E vai todo mundo trabalhar até 8, 9 horas da noite na próxima semana, porque vão bater a meta. Então, assim, quando você olha nesse prisma, é baixo custo, sai muito barato ter a equipe. A única coisa que eu lamento em relação a preço e valor, né, que é o que eu estou falando aqui, é a quantidade de impostos que nós temos no nosso país. Por exemplo, um funcionário que ganha R$2.000, é descontado dele ali ainda uns R$200, R$300. Ele paga os impostos dele ali. Só que para a empresa, nossa empresa é lucro presumido, ela vai sair por R$3.000 e tantos um funcionário que ganha R$2.000. Por que o governo ele não poderia abrir um pouquinho, né, e devolver isso para o colaborador? Então o colaborador ele ganha pouco, a empresa paga muito, né, carga tributária muito alta, e assim, e a gente ainda tem como CEO o pai dos pobres, né? E ele é o pai dos pobres mesmo, porque ele só gera pobre. Essa é que é a realidade, ele só gera pobre, é o pai dos pobres. Porque ele suga, ele tira tudo das pessoas, e não é diferente das empresas também. Mesmo porque a gente sabe que o governo não gera riqueza nenhuma, quem gera riqueza no país são as empresas. Então, assim, quando você olha assim, para as pessoas, o que elas podem fazer, aonde elas podem te levar, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, nós precisamos uns dos outros, aí eu poderia falar que o valor é muito alto, né? Agora o preço
tem um custo grande por causa de tributação, por causa de governo. Eu até acho que tem muitos funcionários que trabalham para mim que ganham um pouco e deveriam ganhar mais, só que a empresa ela não consegue pagar, ela não aguenta pagar, por causa da carga tributária do nosso país. E assim, e aí a gente tenta compensar de várias outras maneiras, existem vários outros tipos de salário. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer um almoço, você vai estar lá em casa, Sim. eu vou fazer um almoço para toda a nossa equipe, para toda a nossa empresa, para a gente fazer a abertura da semana máxima. Então, assim, é um momento de confraternização, um momento de piscina, eles vão poder brincar, tem uns que gostam de jogar dominó, brinca de dominó, tem uns que gostam de jogar bola, joga bola, tem uns que gostam de ficar na piscina, fica na piscina, tem uns que, enfim, tem uns que gostam de ficar na rede, fica na rede. É um dia sem estresse, porque semana que vem a gente vai pegar firme, vai ser coisa... pega para capar. Então, a gente tem que estar sempre valorizando. Para mim, pessoas, elas são tudo, né? Você falou de amanhã. E, assim, todos os meus amigos sempre perguntam se eu estou feliz na empresa que eu estou trabalhando hoje em dia. Eu sempre falo, estou na melhor empresa. Eu sou nova, tenho 27 anos. Mas eu sempre respondo para eles que eu não vejo empresa melhor para trabalhar. Que é a Audace, que é a nossa empresa? A Audace. Opa, obrigado. A Audace, ela com certeza... E o que te faz, agora eu vou te entrevistar, Carol, e o que te faz ser tão feliz dentro da Audace? Eu acho que você dá muita liberdade, você deixa sempre as portas da sua sala aberta para escutar, né, a gente, nós que somos os teus colaboradores, você sempre deixa a sala aberta para escutar ideias, o que você poderia melhorar. Então, assim, eu vejo muito a tua liderança e a gestão com a tua equipe, que a gente não tem medo de chegar para você e falar, olha, Rodrigo, está acontecendo isso. Rodrigo, eu acho que você precisa fazer isso. Não, você pede para a gente sentar e começa a escutar. E você sempre escuta até o final e fala para a gente o que a gente pode fazer. Então, assim, eu acho isso primordial em uma empresa, né, essa questão de liderança, de gestão. Então, eu posso dizer, sim, que eu estou na melhor empresa que eu trabalhei até hoje. E eu espero continuar sendo e crescer cada vez mais, porque eu tenho certeza que a Audace, ela dá oportunidade para a gente crescer, ela dá uma visão de futuro para a gente. Então, assim, eu sou muito grata por hoje fazer parte da equipe Audace. Fico muito feliz, lisonjeado. Olha que isso aqui foi uma coisa que saiu aqui bem natural. Bom, eu estou até meio corado aqui, fiquei feliz. Na verdade, eu tenho que agradecer por todo o time que eu tenho, né? E eu procuro ser o mais autêntico possível dentro da empresa. Quem trabalha comigo sabe, tem dias, por exemplo, esses dias eu fui trabalhar de bermuda, chinelo, e eu até recebi uma mensagem no Instagram, um haterzinho, alguém que passou por lá, que a gente fez entrevistas de emprego, foi ontem, né? Sim. Que eu fiz entrevista de emprego, e aí alguém que não foi contratado, que eu não sei quem que é, mandou uma mensagem lá dizendo assim, empresa porcaria, o dono atende os outros de chinelo. Gente, eu sou simples, eu sou mineiro. Eu, por exemplo, quer me ver feliz? Você vai na chácara que eu tenho lá em São Paulo, tem um fogão de lenha lá, você vai me ver feliz fazendo uma comidinha no fogão de lenha, né? Fazendo minha galinha caipira, conversando com o pessoal. Eu sou uma pessoa simples. Na verdade, eu não trabalho para ficar rico, eu trabalho para ajudar pessoas, né? Eu trabalho para ajudar empresas, e eu ajudando empresas, eu estou ajudando pessoas e estou ajudando o meu país, consequentemente, porque o país é formado de pessoas, de famílias, né? Mas eu sou muito simples. Você que está lá comigo, você sabe disso. Você vê que tem dia que eu chego lá de chinelo de dedo, bermudão. Sim. Eu não me envergonho, não. Quem quiser falar, que fale. E eu não estou nem aí do que esse pessoal fala. E a gente ainda tem uma pausa para o café. E o Rodrigo está sempre lá. Seja no almoço, seja nessa pausa para o café. O Rodrigo está sempre lá. Ele é um amigo com todo mundo. Então, a Audace realmente se tornou uma família. Que bom. Eu espero que essa família cresça cada vez mais. Eu espero que essa família ela chegue a lugares que a gente ainda nem imaginou. Porque o crescimento, nosso crescimento é o crescimento das empresas que estão em nossa volta, né? Você citou aí o Instagram, né, dos haters e tudo mais. Como você usa a ferramenta, né, o Instagram e o TikTok para conseguir gerar mais leads? Então, cara, o Instagram, para mim, ele é uma ferramenta de trabalho. Ele não é uma rede social para mim ficar olhando fotinha da vida dos outros, essas coisas. É uma ferramenta de trabalho. Hoje, no meu Instagram, eu nem posto mais nada. Quem posta é a minha equipe, né? Eu não mexo mais no meu Instagram. Às vezes, uma ou outra pessoa da equipe chega para mim e fala assim, teve tal mensagem assim, tal, pá. E às vezes eu dou até risada disso.
Então eu tenho uma equipe por trás, a gente tem um time que trabalha com Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, com as redes sociais. É até engraçado que, assim, como eu sou solteiro, né, às vezes eu recebo umas mensagenzinhas lá, né, assim, enfim, aí o pessoal me conta, e assim, as pessoas acham que sou eu por trás ali, mas essas ferramentas, elas são só ferramentas ali para o trabalho, para o dia a dia. Eu estou focado com a empresa, estou focado com meus clientes, estou focado com os meus mentorados, eu não fico focado ali com conversinha, não estou olhando ali para ver a vida dos outros. Lógico, se você olhar no meu Instagram lá, tem umas 40 pessoas que eu sigo lá, que são pessoas queridas para mim. Sim. Então, o que eu gosto de acompanhar são amigos mais próximos, são clientes. Eu tenho ali pessoas que eu gosto, né, tem concorrentes, que eu gosto do trabalho deles também. Na verdade, não são concorrentes, né, são pessoas que também ajudam, mas o Instagram eu uso mesmo para trabalho, eu não uso ele para pessoal. E acredito que hoje em dia os empresários usam bastante esse tipo de redes sociais, né? O Instagram, principalmente, agora o TikTok, que está alcançando ainda mais pessoas. Se o empresário ele entendesse que o Instagram hoje, Facebook, que as redes sociais é uma ferramenta poderosa para atrair clientes, todos eles trabalhariam em cima dela. Mas muita gente trabalha, gasta dinheiro, rasga dinheiro e fala que não dá resultado. Por quê? Porque não tem estratégia. Na Audace, por exemplo, a gente ajuda donos e donas de empresa toda semana. Né? Quantas reuniões você já não fez mostrando para os donos de empresa, de forma gratuita, mostrando para os donos de empresa o que eles devem fazer, como eles podem fazer, né? Enfim, eles não precisam comprar da gente as nossas soluções, nós mostramos para eles. Muitos, é claro, que eles acabam pedindo a nossa ajuda e a gente dá um acompanhamento ali, até um ano ali a gente acompanha a empresa. Mas o objetivo é ajudar. Se você tem uma boa estratégia, se você tem um bom método, se você tem alguma coisa validada, aí você ganha dinheiro. Que é exatamente isso que nós oferecemos para o nosso diagnóstico empresarial. Eu vou falar uma coisa para você que está ouvindo esse nosso podcast nesse momento. Toda semana nós oferecemos de 10 a 15 vagas, são 15 horas por semana os nossos especialistas. São especialistas na área de gestão que trabalham com a gente, do meu time, da minha confiança, que a gente disponibiliza para ajudar você, empreendedor, dono de empresa, você que está aí sofrendo aí com funcionário, com um time desalinhado, que você que não tem processo, não tem metas em todas as áreas, no RH, financeiro, né, no comercial, enfim, no operacional. Para você que está tendo dificuldade, nós podemos te ajudar. Deixa aqui nos comentários, fala, olha, eu quero ajuda, o meu time vai entrar em contato com você. Ou você vai lá no meu Instagram, vai lá no link da bio, lá vai ter um cadastrozinho para você fazer. E a gente, se você tiver no momento de receber um diagnóstico empresarial, né, e um planejamento estratégico, um plano de ação, vai lá que nós vamos te ajudar. Pode ir lá. Que vem muita coisa na minha cabeça, eu tenho que organizar, desculpa. Tudo bem. Enquanto isso, você vai pensando que eu vou gravando alguns cortes aqui. Tá. Vai pensando aí. Tá bem. Você não vai crescer. Você não vai melhorar a sua empresa se você continuar fazendo as mesmas coisas. Se o negócio está ruim, você está fazendo as mesmas coisas, meu amigo, é porque você está indo no caminho errado. Você quer ver clareza no seu caminho, você quer ver para onde ir, quer saber para onde ir? Então eu vou te falar uma coisa. Você comenta aqui embaixo a palavra eu quero, que o meu time vai entrar em contato com você e nós vamos te ajudar. E detalhe, não quero te vender nada, eu só quero me apresentar para você. Eu sou uma usuária muito forte de Instagram e TikTok. E eu percebi também que, aliás, todo mundo não vive mais sem nenhuma rede social. Só que essas redes sociais, elas estão cada vez mais abrindo mais portas. Isso eu falo principalmente para as lojas. Agora o Instagram e o TikTok tem a loja própria deles, onde você nem precisa sair para mais, né, ir para shopping, para centro procurar os produtos que você precisa. Só abrir o seu Instagram, que já vai ter lá uma opção de compra. O TikTok tem o TikTok Shop, né? Então, assim, é uma ferramenta muito boa para ser utilizada hoje em dia, não é isso? Se essas ferramentas acabassem, você acha que ia ter um impacto muito grande na vida desses empresários? Hoje eu acho que essas ferramentas não acabam mais, elas só vão evoluindo. É igual você falou, todo mundo usa,
Todo mundo hoje tem um celular. Hoje você vai lá na roça, lá no alto do morro, lá no confim do mundo, tem lá o senhorzinho lá que está capinando, de vez em quando ele para de capinar, pega o celular e vai olhar o WhatsApp dele, vai lá postar coisa, vai postar um history. Então todo mundo hoje ele está conectado. Empresa que não está trabalhando com o seu marketing, empresa que não investe em estratégia de marketing, ela está morrendo já. Ela não sabe, mas ela já está morrendo. Então, assim, porque está todo mundo conectado, né? Agora, vamos supor, hipoteticamente, uma coisa que nunca vai acontecer. Vamos supor, hipoteticamente, que isso tudo acabe da noite para o dia. A gente voltaria a vender como era antes. A gente ia visitar os clientes, ia oferecer os nossos produtos e a vida ela continuaria. Mas a voltar não volta mais, não. Inclusive, Carol, esse foi um dos motivos pelo qual eu fali em 2019 para 2020, na época da pandemia. Por quê? Porque todo o nosso trabalho ele era formatado 100% no presencial. Eu não tinha presença online, eu não tinha estrutura online, eu demorei a perceber isso. E eu morri com a pandemia, né? E depois eu fui perceber, eu fui vendo empresas como a minha, por exemplo, explodindo por aí em crescimento. Mas aí nessa retomada nossa, né, nesse crescimento acelerado nosso, a gente percebe que as redes sociais elas são indispensáveis mesmo. Hoje não, hoje a nossa presença nas redes sociais é bastante forte. Se você for, né, se você for um dono ou dona de empresa, eu até recomendo que você me siga, que você siga lá o nosso Instagram, porque todo dia tem conteúdo, e é conteúdo de alto valor, e é conteúdo gratuito. Então você pode ir lá, pode seguir a gente lá, que todo dia você vai ter coisa nova lá. E você disponibiliza até um playbook, não é isso? Quando você posta... A gente disponibiliza tudo. A gente disponibiliza playbook para as pessoas, que são falando dos 5 pilares e da importância deles, para elevar o nível de consciência do empresário. Nós disponibilizamos as ferramentas que nós usamos, nós disponibilizamos os nossos métodos. Nosso objetivo é ajudar as empresas, Carol. Nosso objetivo é ajudar o empreendedor, ajudar o empresário, ajudar o nosso país. Esse é o nosso objetivo. Você acha que o seu filho ele vai assumir a tua empresa daqui a alguns anos, quando você quiser se aposentar? Você acha que ele vai tomar o teu lugar? Boa pergunta, viu? Não sei. O meu filho ele já é empreendedorzinho nato, ele tem a cabeça de empreendedor. Lógico, o sonho de todo pai, né? Assim, tem gente que abre empresa para vender ela depois, e tá tudo bem, cada um tem seus propósitos. Para mim, meu sonho é que meu filho assumisse o meu lugar, que ele continuasse a empresa, mas não sei se isso vai acontecer, porque apesar dele ter uma mentalidade já de empreendedor, de empreendedorismo, essas coisas, às vezes eu falo com ele, meu filho, isso tudo aqui é para você. Ele fala, pai, eu agradeço, mas eu quero ter a minha empresa, eu quero abrir a minha empresa, eu quero ter as minhas experiências. E isso é legal, por quê? Porque eu vou ensinando ele, eu ensino ele o processo, né? Eu ensino ele ensino a vida para ele. O meu filho ele é muito focado. E assim, ele não quer pegar carona na empresa do pai, né? Ele quer ter a própria empresa. Ele puxou o pai. Né? Então, mas se eu tivesse tido uma estrutura quando novo, uma estrutura que ele vai ter, hoje a minha vida seria muito diferente. Eu comecei do zero. Eu morava na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu comecei vendendo chup-chup, alguns lugares falam sacolé, geladinho, sei lá. É flau aqui. Eu comecei vendendo aquilo na rua. O meu pai, quando me viu com 13 anos vendendo, ele queria me dar uma coça. Ele falou, filho meu não vai vender chup-chup na rua com 13 anos. E a minha mãe, na época, ela me apoiou. Depois meu pai, ele apoiou também. Mas eu comecei muito cedo ali. Eu não tive estrutura de nada, né? Eu me lembro que para mim ter uma caixa, para mim ter um presente de aniversário, eu queria trabalhar, eu pedi uma caixinha de isopor. Eu me lembro direitinho, ganhei uma caixinha de isopor amarelinha, igual um pintinho, né? Aqueles pintinhos amarelinha, que cabia ali uns 120 chup-chup, né? E ali eu comecei os meus negocinhos. Eu me lembro de juntar dinheirinho e ir na feira, ver uma máquina de costura, e eu fui lá e eu comprei uma máquina de costura usada, lixei em casa, pintei, fui comprando as peças, montei a máquina, e ali eu comecei. Eu com 13 para 14 anos eu comecei a trabalhar ali. Depois eu fui trabalhar numa empresa de café, tive uma experiência como CLT, fui CLT, né, trabalhei lá, aí saí de lá, voltei a fazer minhas coisinhas, aí depois tive a oportunidade de trabalhar no Bradesco. Trabalhei no Bradesco por quase 4 anos, aí depois saí de lá, montei um negócio, o negócio foi, a confecção ficou grande, contava com 200 funcionários, me senti vocacionado, e aí eu dei uma pausa na minha vida, porque eu fui fazer teologia, eu me senti chamado por Deus, às vezes eu sinto as coisas, tem coisas que eu sinto, Carol, as pessoas não entendem, quando eu sinto que uma coisa vai dar certo, e eu ponho naquilo na cabeça, é porque eu acho que Deus está me dizendo aquilo ali.
E eu senti que Deus estava me chamando para estudar teologia, e eu estudei teologia, foram 4 anos de seminário, depois fiquei 5 anos trabalhando como pastor, só que aí veio, né, aquele negócio. Eu só tenho a agradecer a igreja, sou muito cristão até hoje, sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa um pouquinho à igreja. Igual aquelas pessoas apolíticas, eu sou à igreja, né? Eu vi que a igreja ela se tornou muito balcão, comércio, as coisas, e não é uma igreja, não é todas elas. Todas elas. É nisso que é isso que eu vejo hoje, é nisso que eu acredito. Então eu tenho a minha fé, tenho a minha religião, sou eu e Deus. Mas eu dediquei ali quase 15 anos da minha vida à igreja, a Deus. E aí depois eu falei assim, poxa, se eu estou vendo que o negócio não era bem aquilo que eu esperava, eu vou voltar a empreender, que eu gosto. E aí voltei com a empresa, na época Summit, né? E depois tive a oportunidade de abrir uma empresa de licitações. Aí me mudei para a cidade de Muriaé. Meu primo estava à frente de uma prefeitura. Infelizmente, ele foi a júri popular, foi preso por algo que nós acreditamos que ele não fez, mas aconteceu, e ali eu perdi meu parceiro que estava trabalhando comigo, o negócio desandou de novo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Meu filho já estava morando comigo, eu vou morar onde eu gosto, agora eu vou fazer o que eu gosto. E de novo Deus falou assim, olha, vai ser feliz, meu filho. E aí eu me mudei aqui para Alagoas e plantei empresa aqui. Estou feliz aqui. A única dificuldade que eu tenho aqui é mão de obra qualificada. Mas eu acho que é nossa responsabilidade também como empresa qualificar as pessoas ao nosso redor. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com gente que está vindo para o primeiro emprego, que aí você ensina ela do jeito certo, você já ensina ela a ter uma profissão ali. De todas essas situações que você citou, você nunca chegou em um momento que você falou, tá bom, vou desistir, não quero mais isso, eu vou procurar um emprego? Nunca. Carol, eu nunca vou virar um CLT. Eu nunca vou trabalhar para alguém numa empresa. Assim, não estou desmerecendo. Tem pessoas que nasceram para trabalhar como CLT e tem que ter, porque senão como é que as empresas elas sobrevivem? Esse negócio de que todo mundo tem que virar empresário, isso é balela. Se todo mundo virar empresário, quem que vai trabalhar nas empresas? Não tem jeito. Então assim, mas eu vou morrer. Eu vou morrer lutando, mas eu não vou desistir jamais. Eu nunca, presta atenção, Carol, no que eu vou te falar aqui agora, eu nunca desisto daquilo que eu acho que vai ser bom para mim. Você teve algum medo durante essas situações? Sempre, tenho até hoje. Todo dia que eu acordo com medo. Como é que vai ser hoje? Como é que vai ser o trabalho? Será que hoje vai dar bom? Mas vai com medo mesmo, né? Carol, deixa eu falar uma coisa para você. Esse romantismo de ser dono de empresa, isso só existe na cabeça de quem não é. Porque todo dono de empresa mata um leão por dia. Todo dono de empresa tem um monte de problema. Todo dono de empresa, todo dia acorda da cama, né, ali para enfrentar ali uma guerra. Né? Inclusive lá do nosso escritório está lá, grandão, né? Sala de guerra, né? Não é isso? Mesmo. É sala de guerra mesmo, né? Sala de guerra. É sala de guerra. Time de elite não foge da meta. Então, assim, porque todo dia é uma guerra. A gente tem medo? Tem, mas a gente vai com medo mesmo. Se você ficar, você fica para trás e vai continuar tendo medo. Se você for, você vai com medo mesmo, e aí você vai prosperar e vai ser feliz. Carol, deixa eu te falar uma coisa, não tenha medo de mudanças. A mudança faz parte do game. Quer ser feliz? Quer ser feliz, Carol? Com certeza. Quem que não quer? Feliz? Quer crescer, Carol? Claro. Quer uma vida melhor? Quer uma vida diferente? Com certeza. Quer uma aventura na sua vida, daquela aventura assim, que a minha vida é uma aventura? Não tenha medo de mudanças. Enquanto você tiver medo de mudanças, você sempre vai ficar na mesmice. Teve alguma métrica que você já perseguiu e não deu bom no final? Teve uma métrica que eu percebi e não deu bom no final. Enquanto eu corri atrás da minha vida de dinheiro, enquanto eu achei, né, que o negócio era ganhar dinheiro, eu nunca ganhei dinheiro. No dia que eu falei assim, não, parei, agora eu vou ajudar as pessoas, agora eu vou ver, o que eu ganhar ali, se der para me manter, tá bom. Aí, engraçado, aí eu comecei a ganhar dinheiro. Foi o contrário, enquanto eu corri atrás de dinheiro, eu não ganhava dinheiro. No dia que eu parei de correr atrás do dinheiro, o dinheiro ele veio até mim. Então tem coisas boas na vida da gente, Carol, que vem até a gente. A gente não precisa ir atrás. Você mesmo foi uma coisa boa na empresa. Você viu, eu fui comprar madeira, vi você lá.
ouvi você negociando com o cliente, falei, essa menina é boa vendedora. Quando você terminou de negociar, eu encostei em você e falei, olha, eu tenho uma proposta de trabalho para você. Não foi assim que você entrou na Audace? Foi vendo você vender. Eu não quis nem ouvir a proposta. Só queria estar lá no meu emprego, já estava certo. Daí o Rodrigo voltou novamente. A gente fechou o negócio, eu e o Rodrigo fechamos o negócio no dia. Depois a gente voltou, ele e o Rodrigo voltou para fechar outro. Mas aí ele fez a proposta para eu ir lá na Audace, conhecer o pessoal, conhecer a empresa. E daí, quando ele fez a proposta para mim, eu vi que o ambiente era bom, vi que o ambiente era saudável, principalmente saudável. Aí eu não consegui. Eu ainda hesitei, fiquei pensando, mas com medo, né, de sair de um emprego, porque eu já era carteira assinada. Então, se eu saísse, eu ia perder tudo que eu tinha lá de direito, né? Isso, acho que isso é o que prende muito as pessoas de buscar algo melhor na vida delas. Como é carteira assinada, a gente pode perder tudo e se for para outro emprego não dá certo. E a gente ficar desempregado e não ter mais nada. Daí eu deixei o medo para lá, como você mesmo falou, deixei o medo para lá e resolvi aceitar. E graças a Deus está tudo indo muito bem e eu espero estar cada vez melhor lá. Eu que agradeço. E para você, gestor, dono e dona de empresa que está nos assistindo, que chegou até aqui, eu quero dar o meu muito obrigado para você e vou te dar um presente, já que você chegou até aqui. Já que você chegou até aqui, assim, de verdade mesmo, a nossa missão é ajudar você a crescer, porque eu não quero que as pessoas passem tudo aquilo que eu já passei, eu quero que elas passem aquilo que eu estou vivendo hoje. Né, prosperidade, abundância, hoje eu tenho liberdade de tempo, hoje eu posso sair da empresa, ó, a gente está aqui gravando o podcast enquanto a empresa está lá funcionando. Então o que você faz? Faz um comentário aqui ou vai no meu Instagram, né, procura a gente, que a gente pode bater um papo, a gente pode conversar, de repente você vai conversar comigo, de repente quem sabe até com a Carolzinha. Então assim, procura a gente que a gente vai ajudar você, tá bom? Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua vida, faça de você uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito próspera e até o nosso próximo podcast. Quer falar alguma coisa, Carol? Muito obrigada novamente pela oportunidade, Rodrigo. E muito obrigada também a quem está até aqui escutando tudo, que vocês possam levar os conselhos e a história do Rodrigo para a vida de vocês e que sejam cada vez melhores.